graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Estamos na estrada. Hoje é um dia muito especial porque começa a Conferência Avivamento lá no estado do Paraná, na igreja do pastor Eric, na Igreja Batista Comunidade Aliança. Estaremos hoje lá, a pastora Camila com a pastora Jane, que estará fazendo a abertura num chá de mulheres muito abençoado. Amém? Por isso estamos na estrada e sentir de passar aqui para deixar uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Amém, amados? Quando nós falamos de avivamento, nós falamos de vida, O princípio da palavra avivamento quer dizer aquele que tem vida, aquele que se movimenta, aquele que tem atitude, aquele que vai para a ação, aquele que se envolve, aquele que crê, aquele que tem esperança e não perde a fé. Tudo isso faz parte desta palavra tão poderosa que é avivamento. E uma das coisas que estão para acontecer sobre a igreja no mundo é o avivamento. Nós sabemos que esta promessa ela está para se cumprir, e ela se cumprirá ainda antes da volta de Cristo, até porque muitos ainda se renderão a Jesus. Amém? Então, com o Evangelho de Cristo, é sobre esta igreja que o avivamento virá, para que essa igreja contagie, para que essa igreja alcance almas para Jesus, para que o cumprimento dessa promessa, então, seja estabelecido para a volta de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, avivamento é estar vivo. Glória a Deus. Em 1 Samuel capítulo 3, até pedi para a pastora Camila me ajudar aqui, o texto é muito interessante, pastora? O versículo 1 começa como, pastora? Lê para mim, acho que até o 4. Quem está aí, dá um glória a Deus. Seja bem-vindo você que está chegando aí nessa live. Eu sei que você entrou por um propósito. Não saia daí, só alguns minutos Deus vai falar com você nesse momento. Amém? Glória a Deus. Eu estou quase na divisa do estado de São Paulo com o estado do Paraná. Nós estamos indo para São José da Boa Vista e também Venceslau Braz. Esse final de semana será especial ali. Nós estaremos ministrando uma conferência de avivamento na Igreja Batista Comunidade Aliança, do pastor Eric e pastora Jane, tá? Glória a Deus. Amém, pastora? Amém. Como é que tá o texto aí, pastora? Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Naqueles dias, a palavra era muito rara. Olha só, amado, parece que nós estamos vivendo isso agora. Sabe por quê, amado? Tem muita palavra, fala a verdade, até na internet, no tempo da pandemia, todas as igrejas foram para a internet, os pastores foram, já vinham aqueles que estavam, os famosos youtubers e etc. Mas, querido, vamos ser sinceros, a palavra de Deus, ela está muito rara, Há muita palavra de motivação, há muita palavra filosófica, mas nós precisamos ainda, queridos, permanecer com a palavra de Deus, não é verdade? Então, como se fazia nos tempos de Samuel, ainda um menino, estava ali sendo moldado, ele era discípulo ali do sacerdote Eli. Como estava acontecendo naqueles dias, acontece hoje. A palavra está rara, mas não é a palavra, a simples nomenclatura de palavra, porque a palavra está aí, a palavra logos está aí, está faltando mesmo, é a palavra revelada, não é verdade? Então, como nos dias de Samuel, hoje nós também estamos vivendo esses dias onde ainda falta muito a palavra era rara, não é, pastora? Sim. O que mais está aí? 2. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. Ele estava dormindo e a lâmpada ainda não havia se apagado. Olha, eu já quero profetizar que a lâmpada de Deus não vai se apagar na tua vida, no teu ministério, na sua história, na sua família.
Você é luz de Deus para o mundo. Nós somos a luz para o mundo, amém? A luz do conhecimento do Evangelho, a luz da salvação, a luz da regeneração, a luz da transformação, da restauração. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos permanecer sendo luz para o mundo. E mais uma vez eu quero profetizar: a luz de Deus não vai se apagar. A luz de Deus não vai se apagar. Se você puder, repita isso aí. É um exercício didático e pedagógico que faz você entender, absorver, né, e firmar na sua fé a palavra de Deus. Amém? A luz de Deus não vai se apagar. E eu tô aqui pregando para você e errei a entrada do caminho. Mas nós vamos voltar pro caminho, né, pastora? Aleluia! Glória a Deus, queridos. Segura aí, pastora. Amados, a luz de Deus, não faça isso, tá? A luz de Deus não vai se apagar. Você crê? Amém. Você tá me ouvindo? O pastor André tá aí? É o pastor André, meu primo? É. Tá ruim por conta do sol, não consigo ver todos vocês, tá? Você tá me ouvindo bem aí? Me dá um ok, dá um glória, fala alguma coisa, gente. A irmã Juliana também chegou, glória a Deus. Eu vi que a Tamira está por aí também, amém. Deixa eu só me achar no caminho aqui, queridos. Já vamos... É aqui mesmo, pastora? É. Pastora, me ajuda aí. Tô ajudando. Eita glória, eu acho que agora nós estamos no caminho de volta, né? Você vê como é, mas não pode se perder no caminho. A distração faz você sair do caminho, né? Você sabia, né? Só abrindo um parênteses aqui nessa palavra, mas você sabia que antes o Evangelho era conhecido como o caminho, né? O primeiro entendimento ali dos discípulos, dos apóstolos, ali logo após a ascensão de Jesus em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo do Senhor vem com poder sobre eles, eles saem ministrando a palavra e acontece o sobrenatural, milagres, né? Como Pedro ali ministrando, mais de 3.000 almas se rende a Jesus. Naquele momento a palavra ainda não se chamava, não era conhecida como Evangelho, mas era conhecida como a palavra do caminho. Por isso, querido, que Jesus ele disse, e ele falou acerca dele mesmo, que ele era o caminho, no singular. Só existe um caminho até Deus, esse caminho é Jesus, amém? Não se perca no caminho, permaneça no caminho, porque você vai longe. Em Cristo, caminhando nesse caminho que é Jesus, você vai viver as suas promessas, vai ser feliz e no final você vai ser honrado, vai ser coroado com a coroa de glória da salvação em Cristo Jesus, amém? Mas voltando para a palavra, olha só, a lâmpada de Deus não vai se apagar. A lâmpada de Deus não vai se apagar. Você está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá, eu estou na estrada, não sei se a conexão tá boa aí. Para mim parece que está tudo bem, tá? Não dá para ver, né, pastor? Glória a Deus. Amados, deixa eu te falar. A lâmpada de Deus não vai se apagar. A lâmpada de Deus não pode se apagar. O que acontecia nesse contexto de 1 Samuel capítulo 3? Né? Na madrugada, no vento frio, ali, as lâmpadas de Deus, do menorá de Deus, que não poderia ficar apagada ali na tenda, né? Ali no templo, como era conhecida a tenda da adoração, ela não poderia se apagar. Então, na madrugada, o sacerdote ele precisava se levantar bem cedinho de madrugada para vistoriar as lâmpadas do menorá. Você sabe que eram sete lâmpadas, né? 7 pavios, não é? E o texto ele faz questão de dizer que foi antes que a lâmpada se apagasse, né? É lógico que ali é literal, mas queridos, nós podemos conjecturar com esse texto, nós podemos fazer uma aplicação pessoal com esse texto para esses dias, nos dias em que a palavra verdadeira está sendo pouco ministrada, nos dias em que realmente a lâmpada está quase se apagando, nos dias em que nós não vemos mais a manifestação do Espírito de Deus, nos dias que o povo está frio porque está preocupado, porque está estressado, porque está no meio de uma pandemia, porque está tudo difícil, está difícil. Nós não podemos negar o tempo presente porque está difícil, é difícil, está muito complicado. Eu estava escutando agora na saída de São Paulo, saí bem cedinho de São Paulo hoje, capital, eu estava escutando a Jovem Pan, né, e um médico e o repórter ele estava ali
batendo um papo, dialogando e falando acerca da pandemia, né? O médico estava falando, olha, a terceira onda está chegando. Falei, meu Deus do céu, não vi, será que acabou a primeira onda? Será que já teve a segunda? Agora é a terceira onda no Brasil da pandemia, não é? Mas estão se discutindo a terceira dose da vacina, estão falando que os idosos estão novamente ficando doentes. Então, amados, os dias são difíceis. Nós não podemos negar que os dias são difíceis. Agora, querido, fica mais difícil ainda se a igreja não estiver funcionando no sentido espiritual, funcionando no sentido de ser luz para o mundo, funcionando no sentido de continuar crendo, de continuar buscando, de continuar orando, de continuar jejuando. A igreja de Cristo, eu e você que cremos na palavra de Deus, nós não podemos, amados, não é baixar guarda agora, nós não podemos se esfriar agora, amados. Eu fico muito preocupado e até assustado. Eu me assustei muito nesse tempo de pandemia, porque até aqueles crentes que eram muito firmes, não é, se afastaram. Crentes que eram crentes de verdade, que eram fiéis à palavra, que eram fiéis aos seus pastores, que eram fiéis ao seu ministério, abriram mão do chamado. Amados, o que está acontecendo? A palavra do Senhor diz que Jesus, ele vem como ladrão, não é? Como que o ladrão vem? Ele vem no momento que você não está esperando. Se você soubesse que o ladrão ia te visitar, você ia trancar melhor a sua porta, você ia colocar um vigia na frente da sua casa ou do seu negócio, não é verdade? Mas a palavra é bem clara, diz que Jesus vem, não é, como ladrão, vai pegar o povo desapercebido, vai pegar o povo frio como está, vai pegar o povo longe como está, preocupado com tudo menos com a sua salvação e com a sua vida espiritual. Olha, queridos, se nós somos movidos pela nossa vida espiritual, se você, eu quero deixar uma pergunta de reflexão para você mesmo, e você vai responder isso não para mim, mas para o Espírito Santo que está aí com você, não é? A pergunta é a seguinte: se Jesus voltasse hoje, como você estaria? Você está pronto? Você está preparado? Você está posicionado? Você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Você não está negligenciando com o seu chamado, com a obra de Deus, com a igreja que Deus te confiou, com a igreja que Deus te plantou? Como está você diante de Deus? Como você está como um ser espiritual que você é, um ser espiritual que somos? Como você está nesse momento? Se Jesus voltasse ainda hoje, será que havia tempo de você se consertar com Deus? Será que havia tempo de você se consertar com o vosso pastor? Será que havia tempo de você alinhar algumas coisas que você tem deixado e negligenciado para trás? Eu não estou te chamando a atenção, eu estou te, alertando com amor. Porque se eu estou falando isso, é porque o Espírito Santo de Deus precisa falar isso com alguém que está aqui me ouvindo e me assistindo. Queridos, tome consciência da tua vida espiritual. Olha só, amados, quando nós encontramos a Jesus, nós nascemos de novo, e não nascemos da carne, mas nascemos do Espírito. Olha só, querido, entenda isso. Quando você encontra Jesus, vou repetir, você não nasce da carne, porque da carne de repente você já é adulto. Muitos encontram Jesus já na fase adulta da vida, mas você nasce do Espírito. E se o Espírito é que norteia a nossa vida, então a partir desse ponto, dessa entrega, desse encontro com Jesus, se você está negligenciando a sua vida espiritual, como você está? Medite nisso hoje. Hoje é uma sexta-feira, hoje, é um dia que você começa a se aliviar de agora para tarde. Aqueles, que precisam de um descanso, e todos nós precisamos, não é verdade? Assim como Deus descansou na criação ali em Gênesis, nós também precisamos descansar. Amém, amados? Você trabalhou a semana inteira, eu tenho certeza disso, e você precisa de um descanso. E nesse começo de tarde, nessa sexta-feira, nesse final de semana que está nos encontrando, seria muito bom que você refletisse acerca dessas perguntas poderosas que podem mudar a tua vida e mudar a tua história a partir de agora. Não negligencie, querido e querida, com a sua vida espiritual. Deus te confiou um chamado,
Deus te confiou coisas grandes e Ele espera que você continue cumprindo o propósito, continue servindo a Deus, continue tendo uma vida santa, uma vida separada, uma vida de integridade, uma vida espiritual abençoada. Amém? Não negligencie, como Eli estava negligenciando. Nós estamos lendo o texto de 1 Samuel capítulo 3. Não é? O texto diz que a palavra era pouca naquela época, havia pouca palavra. Outra coisa, o texto também diz que Eli estava já velho, estava cansado. De repente, amado, o cansaço da caminhada tem te abatido, porque nós estamos muito cansados por conta da pandemia. Você sabe que quando nos é tirado uma rotina, como foi tirado de forma abrupta nesse tempo de pandemia, nós ficamos mais cansados durante os nossos dias, porque nós precisamos queimar mais energia para vencer o nosso dia, e isso nos cansa. Ali o texto diz que ele estava cansado, estava cego. A cegueira nesses dias é espiritual, queridos. Quando nós estamos cansados, quando nós estamos exaustos, nós também perdemos a sensibilidade espiritual, e a nossa visão espiritual, ela se fecha. E quando a visão espiritual está fechada, nós não conseguimos entender qual caminho tomar, qual posição tomar, o que falar, como agir, como resolver problemas. E isso também vai dificultando a nossa vida. Olha só, amados, né? Então o primeiro ponto dessa mensagem havia falta da palavra naqueles dias. Olha aí, né? O sacerdote Eli estava cansado, porque já estava avançado de dias, era idoso. Terceiro, estava cego, né? Estava quase que totalmente cego, então não enxergava. Quando Samuel perguntou para ele: olha, o Senhor me chamou, Eli, sacerdote, né? Ele perguntou a Eli, o Senhor me chamou? Ele falou: não chamei ninguém. Sabe, estava apático, estava longe, estava, desligado, estava distraído. Olha só, querido, que palavra. Estava apático, estava desligado, estava distraído, estava cansado, estava quase cego, não enxergava mais direito. E era noite, era o começo de uma madrugada. E Samuel escuta novamente a voz do Senhor chamando. Sabe por quê? A obra do Senhor nunca para. Deixa eu te falar, ninguém é insubstituível, querido. Nós só nos tornamos insubstituíveis quando nós estamos posicionados, quando estamos fazendo o que fomos chamados para fazer, e quando não estamos barganhando com a obra de Deus. Querido, eu sei que essa palavra, em parte, ela é um pouco dura, mas necessária para nós refletirmos. A palavra do Senhor, ela nunca vai nos afrontar, mas ela sempre vai nos confrontar. Vou falar de novo. A palavra do Senhor, ela nunca vai nos afrontar, mas ela sempre vai nos afrontar. Entende? Eu vou falar de novo. A palavra do Senhor, não confunda afronta com confronto. Tem gente que fica doído, e os crentes neófitos desses dias da igreja contemporânea, eles se doem por qualquer coisa. Você tem que saber como falar, você tem que medir as palavras. Amados, eu sou de um tempo que a igreja, o pastor falava e nós abríamos os ouvidos espirituais para ouvir. Nós não ficávamos com raiva do pastor quando era nos chamada a atenção, quando a palavra de exortação, né? E o fundamento da palavra exortação, o princípio dessa palavra quer dizer, não é chamar a atenção, quer dizer ensino. Você sabe, é que nesses dias a palavra exortação, ela mudou de significado. Não era para ter mudado, mas as pessoas acham que a exortação agora é o pastor que é chato, é o pastor que é retrógrado, é o pastor, né, é aquele posicionamento de que, né, o relativismo, que era pecado antes não é mais hoje. Quem disse? A palavra não mudou, não pode mudar. Amados, nós temos que entender que aquilo que era pecado antes continua sendo pecado. Nós temos que entender que o pastor não chama atenção. Na verdade, o pastor é só um instrumento na mão do Senhor. Deus, ele diz que ele chama a atenção do filho a quem ele ama. Olha, se Deus parar de chamar a nossa atenção, nós temos que ficar preocupados, porque é um mau sinal, é um sinal que Deus já abriu mão de nós. Imagine isso. Então, nós temos que parar de confundir
a palavra de Deus ou a palavra de exortação que vem da parte de Deus como uma afronta. Não é uma afronta, é um confronto, sim. Nós temos que ser confrontados. Jesus disse que não veio para trazer paz, ele veio para trazer espada. Sabe o que é isso? Ele veio para confrontar-nos nos nossos erros, amados, nas nossas incongruências. Num tempo em que a palavra era pouco ministrada, o tempo do sacerdote ali, o tempo que Samuel ainda era uma criança, mas já estava ouvindo Deus o chamar. Samuel, Samuel, né, pastora Camila? Como que é aquele corinho? Acho que é da Aline Barros, né? Samuel, Samuel, Deus te chama. Ai, a pastora Camila está até cantando aqui, ó. Ele escutou a voz do Senhor. E como o texto diz, antes que a luz se apagasse. Amados, antes que a luz se apague, Deus vai levantar o seu povo. Antes que a luz se apague, Deus vai renovar a sua vida. Antes que a luz se apague, Deus vai te colocar de pé. Esteja posicionado e espere. Deus ainda conta com você. Ainda antes que a luz se apague, Deus vai levantar os Samuéis desses dias para proclamar o Evangelho de graça, de paz, de salvação, de libertação. Deus conta com você, Samuel. Dá um glória aí, crente. Fale, Deus, eu estou aqui. Senhor, eu estou ouvindo a tua voz. Samuel, na primeira chamada, ele se confundiu, achou que era Eli. Olha, achou que era um homem. Não, não era um homem. Era Deus que estava convocando ele para um grande avivamento. Como Deus está te convocando nesta tarde para fazer parte do último avivamento da igreja na terra. Deus vai levantar o povo dele nesses dias para proclamar o evangelho de graça com poder. Deus te convoca nesta tarde para se levantar, para permanecer firme, para aceitar o chamado de Deus. Como Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me ali. Pode me enviar, pode fazer o que o Senhor tem para fazer através da minha vida, pode fazer a tua obra através da minha vida. Eu quero ser instrumento, eu quero estar posicionado, eu quero queimar na presença do meu Deus para cumprir o propósito. Eu quero fazer parte da igreja dos últimos dias, eu quero fazer parte do último avivamento da igreja na terra. Eu quero fazer parte daqueles santos salvos que vão morar no céu. Eu quero fazer parte desses dias. A luz não vai apagar, a luz de Deus não vai se apagar na minha vida, não vai se apagar no meu coração, não vai se apagar no meu ministério, não vai se apagar na minha igreja. Senhor, eu estou aqui e quero fazer parte desse dia, destes dias de avivamento da igreja na terra. Eu quero queimar, eu quero contagiar, eu quero estar entusiasmado. Deus vem fazer morada em mim nesses dias, querido. Este precisa ser o seu clamor nesses dias. Receba essa palavra no teu espírito, é para você. Deus te convoca nessa tarde, Deus te chama nessa tarde. Não deixe a luz de Deus se apagar. Se Ele tem te chamado como chamou Samuel, se Ele tem te chamado nessa hora tão precisa que estamos vivendo na terra, né? Nesta hora que não é no Cronos, mas é no Kairos de Deus, no tempo de Deus. Não abra mão de fazer parte desse tempo. Deus te convoca nessa tarde para o último avivamento da igreja na terra. Não deixe a luz de Deus se apagar em você. Você vai contagiar toda a sua família, você vai contagiar os teus amigos, você vai contagiar a igreja. Nesses dias nós temos que começar a obra dentro da igreja novamente, contagiando aqueles que estão fracos, contagiando aqueles que não estão vindo para os cultos, contagiando aqueles que estão afastados, contagiando aqueles que se esfriaram, não porque quiseram, mas por conta da dificuldade. Eu concordo com isso, mas nós precisamos voltar a queimar e arder pelo Senhor. Querido, Deus te convoca. Você não está nessa live por acaso. Deus está te chamando. Deus quer incendiar você para que você incendeie a outros. Não deixe a luz de Deus se apagar.
Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. E eu já te dei um spoiler do que Deus vai fazer nesse final de semana aqui no estado do Paraná, na Conferência Avivamento, lá na Igreja Batista Comunidade Aliança, com o pastor Eric e com a pastora Jane. Se prepare, se tem algum paranaense aqui, corre para a igreja hoje já. Hoje é só com as mulheres. Amanhã, sábado, em São José da Boa Vista e domingo em Venceslau Brás. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus venha tocando do alto da sua cabeça a planta dos seus pés e que você volte a queimar por Cristo, que você não deixe a luz de Deus se apagar em você. Amém? Glória a Deus. Eu estou dirigindo, não posso fechar o olho, mas a pastora vai orar por você agora. Pastora Camila, vai lá. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta live. Te agradecemos, Senhor, por cada um que estava participando, assistindo, aqueles também que ainda vão assistir, que vão participar, Senhor. Que essa palavra venha de encontro, venha como um despertar, Pai, na vida daqueles que estão adormecidos. Desperta, Senhor, aquele que dorme. Assim como o Senhor despertou Samuel, Senhor, com o chamado, assim como o Senhor despertou, Pai, Samuel, que o Senhor desperte também, Senhor, cada cristão que está adormecido nesses tempos, Pai. Nós cremos no Teu avivamento, nós esperamos pelo avivamento, Pai. Por isso, aqueles que dormem, que sejam despertados para também viver esse tempo tão esperado e tão precioso, Deus. Nós abençoamos cada vida, em Senhor, nome de Jesus. E oramos assim, te agradecendo no Jesus. precioso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos, que a boa mão do Senhor esteja sobre você, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito te alcance nesta hora e que esteja contigo hoje e sempre, e você receba com um amém bem forte. Deus abençoe, amamos vocês em Cristo Jesus. Você que é da nossa igreja em São Paulo, não perca o nosso culto domingo às 18h30, vai ser um culto de celebração poderosíssimo, amém? Deus abençoe, amamos vocês em Cristo Jesus e até a próxima, né? Assim Deus permitindo. A paz, queridos.